Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Ok, então a gente agora vai começar mais um encontro de zoologia de vertebrados. A gente está preparado agora para continuar aquilo que a gente começou, o conteúdo do segundo bimestre. A gente, depois de falar um pouquinho sobre o início do bimestre, a gente começou a zoologia de vertebrados, de répteis, certo? A gente comentou um pouquinho quem eram os répteis, as características gerais. Hoje a gente vai fazer um breve resumo das características gerais dos répteis e a gente vai passar para as particularidades. Acho que um tema um pouco mais interessante, né? A gente conheceu umas curiosidades da biologia desses animais, certo? Vamos fazer daquele velho esquema, né? À medida que vocês tiverem dúvidas, vocês podem conversar com o professor, né? Podem mandar aí uma dúvida. Boa noite, Luísa. O professor vai agora compartilhar aqui os slides e a gente inicia o conteúdo de onde a gente parou, tá? Antes da gente passar para essa parte nova, eu apenas vou ressaltar alguns pontos que a gente conversou lá sobre os répteis, né? Lembra que répteis são um grupo bastante antigo, já estudado desde os gregos, e são animais que sempre foram considerados asquerosos, animais pavorosos, né? Porque eles têm umas características sensoriais que não são agradáveis, aquilo que o padrão chama de belo, né? Então são animais frios ao toque, são animais que rastejam, são animais que, alguns, pelo menos, são venenosos. Então, eles sempre foram considerados os vilões da vida, né? Desde a serpente do Jardim do Éden, por exemplo, até a gente tem os grandes crocodilos, né? Que são retratados como monstros, por exemplo. Os répteis sempre foram taxados de bichos ruins e maus, né? Mas, coitado, não é por esse lado. Hoje a gente já tem a popularização de alguns répteis, como pets, iguanas, tigres d'água, serpentes, inclusive, quando serpente autorizada pelo IBAMA, uma espécie autorizada, né, para você tê-la, a gente está mudando um pouco essa consciência que a gente tinha aí do século passado, né? O que a gente conversou na aula passada é que os répteis são animais muito interessantes, traz algumas adaptações fantásticas para a gente conhecer. Aqui nesse slide, a gente mostra a posição evolutiva que esses animais tiveram. A gente sabe que os primeiros vertebrados que saíram das águas para a terra seca foram os anfíbios. Mas a gente não pode falar que eles são muito independentes. Eles têm ali um vínculo muito forte na água para se alimentarem, para respirarem, para reproduzir. Então a gente percebe ali que o anfíbio ele é um meio termo de independência. E a gente tem finalmente esse grupo de animais, os répteis, que puderam conquistar nichos secos. Eles foram tão longe que você tem hoje várias espécies que podem existir em nichos desérticos. Depois das aves, os répteis são os vertebrados que mais ocupam desertos. Uma grande quantidade de lagartos e de serpentes ocupam, por exemplo, o deserto do Saara, regiões secas, regiões tropicais do planeta. Então veja a independência que eles chegaram. A gente também disse que os répteis são os primeiros amniotas, ou seja, são aqueles animais que apresentam anexos embrionários e apresentam um processo independente de fertilização, de desenvolvimento interno. São animais que dependem de um ovo com casca, por exemplo. Né? São animais aí, nesse sentido, que acabam tendo uma independência em relação à sua manutenção durante a vida embrionária. Né? Quem faz parte desse grupo, os amniotas? Os répteis, as aves e os mamíferos. E os anfíbios ficam de fora desse grupo. E aqui a gente tem uma foto de alguns representantes desse filo, né? Desse filo não, desculpe, dessa classe. A gente tem aqui os crocodilos, temos os lagartos, temos os quelônios e, finalmente, aqui a gente tem as tuatárias, que é um grupo mais particular de animais que fica restrito à Oceania. Né? Bom, esse slide aqui, ele resume muito bem o que a gente conversou na aula passada. As características gerais dos répteis. São animais tetrápodes, a gente já conversou sobre isso, né? O que é ser um tetrápode? Fala assim, mas as serpentes, elas são um dos principais representantes desse grupo aqui, e elas não têm membros.
Você tem que lembrar que o ancestral de uma serpente tinha membros. Foi uma adaptação evolutiva que as serpentes passaram. Isso não quer dizer que ela não seja considerada um tetrápode. Você tem, por exemplo, ao longo da coluna vertebral, ossos resquiciais que mostram que esse animal já teve um ancestral no passado e tinha membros. Né? A gente tem a presença de um esqueleto ósseo. Nós temos aqui, isso é algo bem importante, né? Uma pele grossa, que na maior parte das vezes ela é repleta de escamas. São proteínas que servem para manter a hidratação desse animal, evitar a perda excessiva de água, né? E, como o professor já colocou, né, garante essa impermeabilidade. Para uma serpente, para um lagarto sobreviver numa área desértica, ele tem que ter uma preservação de água muito grande. Não morreria em poucas horas. A gente falou também que essa pele ela conta com uma versão alternativa da nossa queratina, a beta-queratina. Ela garante uma resistência maior à pele dos répteis, né? São animais ectotérmicos, ou seja, são animais que não produzem o próprio calor, eles dependem do meio ambiente para regular a sua própria temperatura. Daí vem o nome, animais de sangue frio, né? São animais que possuem um coração dividido em 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Os crocodilos e as tartarugas são exceções. Os crocodilos têm um coração com 4 câmaras e as tartarugas têm um coração com 5 câmaras. São únicas, inclusive, que têm um coração desse tipo. Tá? Eles têm uma respiração pulmonar aprimorada, aí vem uma grande vantagem. Esses animais conseguiram conquistar regiões secas graças a isso. Você tem que lembrar, nas aulas passadas, a gente conversou que os anfíbios, eles tinham uma respiração dupla. Uma respiração resquicial pulmonar e uma respiração cutânea muito forte. Portanto, os anfíbios sempre dependem de uma pele hidratada, uma pele úmida, para conseguirem ali ter um metabolismo aceitável. Os répteis não têm nada disso. Os répteis dependem apenas da capacidade dos pulmões. Eles têm, então, um tecido pulmonar muito mais funcional para fazer a hematose, ou seja, para fazer a troca gasosa. Né? A gente também comentou aqui que os répteis, eles escutam melhor sons do que os anfíbios. Os anfíbios já não têm tímpano, né? Já tem isso. Mas os répteis, eles têm uma aprimoração. Não são tão bons escutadores quanto os mamíferos, mas eles conseguem escutar sons. Né? Por fim, eles têm animais que têm um dimorfismo sexual maior do que os vertebrados anteriores, e a gente pode ver que eles têm um sistema nervoso mais complexo. Eles têm algumas funções cognitivas, então, que acabam representando um avanço, se você compara com anfíbios e com peixes. Né? A gente já pode reparar aqui pelas aulas, pelo rumo que o professor está mostrando, que cada vez que a gente tem um grupo mais recente de vertebrados, a gente tem aqui animais que têm uma sofisticação cognitiva, né? Então, se você compara os anfíbios com os peixes, você tem ali um aprimoramento intelectual. Uma coisa acontece que você compara um réptil com um anfíbio, né? Os répteis demonstram funções mais claras, mais inteligentes. E isso vai numa escalada até chegar nos mamíferos, que são os mais inteligentes de todos os vertebrados, ok? Mas a gente está falando dos répteis, né? E o que a gente vai fazer na nossa aula? A gente comentou um pouquinho sobre a taxonomia desses animais, e hoje a gente vai investir nosso tempo falando sobre algumas curiosidades. Vamos primeiro falar sobre os quelônios. Os quelônios são os mais antigos dos répteis. A gente pode falar que os quelônios, eles são mais antigos do que os próprios dinossauros, pelo menos o grupo moderno dos dinossauros, né, os saltos. E a gente pode falar que esse animal aqui, ele é um dos animais mais bem-sucedidos na evolução. Nós temos um grande número de espécies de quelônios, e a gente tem aqui um gênero, um grupo de animais que conseguiu conquistar outros nichos, né? Desde regiões secas até regiões marinhas. Aqui segue os 3 principais tipos de quelônios. Né? O que é um quelônio, professor? De uma forma bem simples, de uma forma geral, né? Quelônio é aquele animal com casco. Casco é uma protuberância de queratina, uma protuberância óssea que esses animais têm protegendo a coluna e o ventre. Né? O que é isso? É uma carapaça, é um casco. Né? Ser quelônio é ter, portanto, um casco, uma armadura de ossos. Né? Esses animais aqui, eles são famosos por ter essa estrutura única dentro do grupo dos quelônios. Bom, nós temos aqui os 3 principais tipos de representantes de quelônios.
Existe uma variedade muito grande, mas a gente pode enquadrar todas as espécies de quelônios nesses 3 perfis: tartarugas, jabutis e cágados, né? Como é que a gente pode diferenciar entre eles? A gente vai perceber que não é só pela anatomia que a gente diferencia. Eles têm diferenças no habitat, eles têm diferenças na dieta, e assim a morfologia acaba facilitando um pouco o entendimento, né? Vamos começar observando a tartaruga. A tartaruga, ela é, primeiro, a maior representante, aqui tem o maior número de espécies. A tartaruga é um animal completamente adaptado ao ambiente marinho. Então, a gente pode falar que as espécies chamadas de tartarugas, no comum, no vulgar, elas são animais que são adaptados ao nado. Você pode observar que o casco delas, ou seja, o plastrão, a armadura, ela é mais hidrodinâmica, né? Você pode perceber que ela é mais curvilínea, mais achatada, para que esse animal tenha um desempenho mais rápido, né? E você também percebe que ela tem uma pele que é menos rugosa comparado aos outros animais. É uma pele que não necessariamente precisa da produção de muco, né? Então esse animal já tem ali a hidratação diretamente com a água marinha. Você percebe que os membros desse animal, as mãos, elas foram transformadas em nadadeiras. Então a gente pode falar que não é um peixe, né? Mas ela possui mãos e pernas adaptadas ao nado, portanto nadadeiras, né? E são animais bastante graciosos. Se você observa o vídeo de uma tartaruga nadando, você vê que ela é um animal que domina esse nicho, né? Ela é muito sofisticada nesse sentido. Nós temos a tartaruga verde, que é talvez o representante mais abundante, né, e o representante mais icônico de todas as espécies de tartarugas. Aqui, inclusive, no Brasil, a gente tem a tartaruga verde sendo bastante defendida pelo Projeto Tamar, um projeto muito famoso, né? Qual que é o cenário histórico da tartaruga? A tartaruga é um animal muito importante porque ela já foi estudada há muitos séculos pelos biólogos, pelos cientistas. Quando os biólogos começaram a viajar pelo mundo, eles perceberam a presença desse animal gracioso pelos oceanos, né? Inclusive, as tartarugas eram utilizadas como consumo, né? Os animais perceberam que, os marinheiros, os biólogos perceberam que esse animal, ele é um animal que não é muito agressivo, né? E um animal que ele consegue ser facilmente encurralado. E, infelizmente, isso acabou fazendo com que a tartaruga fosse predada em vários locais. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve que ter o Projeto Tamar para defender essas tartarugas contra o homem, por exemplo, né? É um animal que tem uma peculiaridade biológica, então as fêmeas, elas procuram as praias para fazer a postura dos ovos, e elas, em seguida, abandonam os ninhos, né? Elas vedam esses ninhos com areia para a produção de calor, elas vão embora para a estação, né, de crescimento. E as tartaruguinhas, elas, alguns meses depois, vão eclodir, né, e elas precisam se defender sozinhas. Só o trajeto da areia para o mar já é uma grande predação, né? Se todo mundo aqui já deve ter visto documentários, notícias que mostram que uma a cada 100 tartarugas consegue atravessar essa primeira faixa, esses primeiros metros de vida, né, da areia até o mar. Você tem o homem, você tem as aves marinhas, você tem até mesmo o ciris, que vão tentar predar esses animaizinhos, né? Poucos animais chegam ao mar e menos animais ainda conseguem sobreviver até a fase adulta, principalmente porque o oceano hoje é um grande cenário de desolação, poluição, menos oferta de comida. Então, veja a situação precária dos quelônios hoje no mundo. São os répteis mais pré-históricos que a gente tem, os répteis mais antigos que a gente tem, e hoje uma espécie apenas é responsável pela depredação delas, o homem. Então veja que posição patética o homem ocupa na história da vida. Tá? Continuando, a gente tem aqui o animal do meio, o jabuti. O jabuti ele já é um animal tipicamente terrestre. Você percebe que ele é um animal que tem um casco que não favorece o nado. Inclusive, muitas pessoas acabam confundindo, acabam achando que o jabuti é um animal que pode nadar, mergulhar, e isso acaba sendo muito objeto de morte desses animais, né? Pessoas pegam o jabuti e jogam ele na água, o coitado vai morrer de pneumonia. Vão entrar água nos pulmões desse bicho, ele não foi feito para mergulho, para sobreviver abaixo d'água, né? É um animal que evoluiu para terra, para um nicho seco. Ele possui, portanto, mãos e pés com garras. Ele possui uma alimentação tipicamente frugívora e vegetariana,
né? E são animais que têm uma pele bastante seca e rugosa, proteção contra a perda de água, né? Ele não depende ali da água do mar para manter a pele hidratada. Os jabutis são os animais mais lentos, eles têm um metabolismo mais lento dos 3 quelônios. Em compensação, são os animais mais longevos, né? Todo mundo aqui já conhece a famosa tartaruga de Galápagos, aquela que Darwin descreveu. Ele é uma espécie de jabuti, é um animal que pode facilmente passar um século, viver mais de 150 anos. Olha que incrível isso. Isso se dá pelo metabolismo muito lento desse animal. E, finalmente, a gente tem o cágado. Né? O cágado é um animal aqui bastante famoso na América, tanto do Norte quanto da América do Sul. A gente tem uma tartaruga, um quelônio, desculpe, de menor tamanho. É um animal que ele tem sistema misto, então é um animal que pode sobreviver na água, na terra, né? Portanto, ele é um excelente nadador, mas ainda assim ele depende de um trecho seco. E é um animal que, quando jovem, ele tem uma alimentação carnívora. Ele aqui fica adulto, ele substitui pela alimentação frugívora, né? É um animal que consegue, então, portanto, sobreviver nos dois ambientes. Né? Você percebe que a anatomia do cágado, ela é um misto entre o jabuti e a tartaruga, porque ele ocupa esses dois nichos, na verdade. Tá? Existem mais de 100 espécies de quelônios espalhados pelo planeta. A gente pode observar aqui nesse próximo slide, ó, a gente tem, por exemplo, esse cágado, que é, na verdade, chamada de medusa cinzenta, pelo pescoço. Você percebe que ele tem um pescoço gigante, né? Esse pescoço aqui, ele é retrátil. Os cágados têm um pescoço que é retrátil, portanto, ele consegue colocar para dentro do casco, né? A gente tem aqui a Trachemis dorbigni, né? O bonitinho tigre d'água, verdadeiro pet hoje em dia. A gente tem aqui o jabuti. Pode perceber que ele é um animal lento, né? Animal que tem a pele rugosa e animal que se alimenta principalmente de verduras e de frutas, né? Existe aquele escritor que o professor gosta, o George Martin, que escreveu Guerra dos Tronos, né? O George Martin, ele tem um dos maiores jabutizeiros do mundo, né? O que quer dizer? Ele tem o maior canil de jabuti do mundo. Ele tem dezenas de espécies de jabutis diferentes, né? Todo dia no Twitter ele posta uma fotinho do jabuti dele. Então tem jabutis alaranjados, jabutis do México, jabutis das Américas, uma coisa muito bonita, né? Animais que eles têm talvez eles exijam um cuidado maior, porque eles são muito lentos, né? São animais aí que não conseguem, de forma tão segura, conviver com o homem no ambiente urbano. E a gente tem aqui abaixo a tartaruga marinha. A tartaruga marinha é aquele animal majestoso, né? Aquele animal lindo, de hábito, lado muito elegante. E a gente pode observar pela anatomia dela que ela sobrevive muito bem nos oceanos, né? Você percebe aqui que as mãos são nadadeiras, a gente percebe que a pele dela é mais lisa, portanto, ela não tem tanto atrito, pode ser um animal rápido dentro d'água, né? E que tem alimentação essencialmente do fitoplâncton, né? Um grande perigo hoje, acredito que o Sr. Cláudio já tenha comentado com vocês, é o fato da gente ter os oceanos poluídos, né? Esse animal ele acaba sendo bastante vítima de objetos descartáveis que a gente vai lançando, e a gente não cuida, não trata, né? Todo mundo aqui conheceu aquele caso, por exemplo, de uma tartaruga que foi resgatada que tinha um canudo, e ele estava completamente entalado no conduto nasal do bichinho. E foi difícil, foi dolorido tirar, a gente vê o sofrimento do bichinho, né? Esse é só um caso de 1 bilhão de casos que acontecem todos os anos, né? Então, a partir daquele momento a gente começou a boicotar o canudo, como se o canudo fosse o grande vilão, né? O problema não é o canudo, o problema é o idiota por trás do canudo, né? A gente hoje tem toneladas de descartáveis que a gente vai lançando nos oceanos, né? E não é o canudo que vai exterminar as tartarugas, né? Então, tem pessoas que começaram a boicotar canudo e continuaram jogando lixo na rua, ou continuaram deixando lixo na praia, por exemplo. Então, veja o idiota que faz isso, a inversão de valores que ele tem. A gente tem que aprender a preservar o ecossistema como um todo, não uma guerra a um objeto em particular, né? Enfim, só algo que a gente precisa refletir bastante sobre, tá? Bom, e dito isso, a gente tem hoje os quelônios, animais que representam um equilíbrio muito grande no nosso ecossistema, né? São animais, por exemplo, que eles mantêm muitas espécies de predadores, por exemplo, nos seus nichos, né? A gente tem alguns animais que são chamados de animais do equilíbrio, são animais que
fazem com que predadores e presas fiquem no equilíbrio. Se um predador ou uma presa ele sai do seu nível, da sua população, dos níveis normais, você acaba tendo todo um comprometimento daquele meio ambiente, né? E os quelônios são uns animais famosos por manter o equilíbrio. Eles conseguem consumir predadores e presas a um ponto em que ele não prejudica os nichos. Então veja que interessante a situação dos quelônios, né? Não seria um milagre isso. A gente está falando de animais que são um dos répteis mais antigos que existem. Então é claro que eles têm um papel muito forte no planeta, né? Enfim, um papel que infelizmente está sendo cada vez mais reduzido pelas desgraças da poluição. Tá? Isso era um dos pontos mais importantes que a gente tinha para falar sobre répteis. Mas ainda assim, existem outros pontos importantes que nós precisamos conversar. Esse aqui é um dos grandes pontos que a gente tem para debater, especialmente para um biólogo, né? Nós conversamos sobre um outro tipo de réptil, são as serpentes. As serpentes são bastante famosas pelo número de espécies que nós temos. Não existe ambiente fora, com exceção dos ambientes árticos, né, que contenham serpentes. Serpentes são famosas por ocuparem todos os nichos, portanto, do planeta. Né? Existem alguns continentes, como as Américas e a Ásia, que apresentam um número maior de espécies. Né? Mas ainda assim, todo mundo sabe o que é uma serpente. E nós sabemos que as serpentes são famosas por um determinado motivo. As serpentes elas podem representar um risco muito sério à nossa saúde. Existem aquelas serpentes que nós chamamos de peçonhentas ou serpentes que são, portanto, venenosas. Né? Geralmente, as serpentes venenosas, elas são capazes de, quando elas estão se defendendo ou atacando uma presa, de inocularem através das suas presas, através dos seus dentes, um veneno que é neurotóxico. O que esse veneno faz? Ele se liga a nervos do sistema nervoso e ele acaba causando uma paralisia muscular e respiratória. A pessoa pode, em pouco tempo, morrer não apenas de necrose, mas de paralisia muscular. Ela não consegue respirar. Existe, infelizmente, um número de acidentes envolvendo serpentes peçonhentas grande, se você conta pelo mundo. Né? É curioso que isso não é um problema tão sério assim, porque as serpentes elas não são um animal maligno. Elas, na maior parte das vezes, estão fazendo isso como defesa. Né? Então, elas estão no seu nicho e elas encontram, por exemplo, uma pessoa que invade o seu território e, portanto, elas se defendem. Né? É mais raro um incidente de você ter uma serpente que vai predar um ser humano e, portanto, não com veneno. Então, na maior parte das vezes, faz por autodefesa. Né? Mas a gente também sabe que existe um número, talvez superior, inclusive, de serpentes que não são venenosas. Né? E cabe ao homem, ou melhor, cabe ao biólogo, tentar discernir um pouquinho espécies consideradas venenosas das não venenosas. Tá? É importante que a gente fale aqui, antes da gente começar a discernir, antes da gente começar a ver as diferenças entre eles, que, assim, a biologia, ela não é uma mãe, a biologia é uma madrasta, na verdade, né? O que a gente quer dizer quando a gente brinca com isso? A gente está muito habituado na ciência a encarar a ciência como algo exato, né? Como se a natureza tivesse feito uma serpente venenosa com um tipo de modelo, né? E você nunca vai conseguir sair daquele modelo. A mesma coisa a serpente que não é venenosa. Né? A gente tem algumas características anatômicas que a gente vai usar para diferenciar entre os dois tipos de serpente. Mas isso não quer dizer que você possa aplicar sempre esse exemplo. Nem todas as serpentes venenosas vão compartilhar essas características. Né? Então, a gente vai citar, por exemplo, uma estrutura que você deve encontrar nas serpentes venenosas, mas não quer dizer que se aparecer um bicho que não tem isso, ele não seja venenoso. Né? Como que a gente faz, então, para a gente aprender esse conteúdo e não ser refém de uma ciência exata? Porque a biologia não é uma ciência exata, né? A gente tem que considerar o seguinte, nós temos que considerar o somatório das características. Né? Para você identificar se uma serpente é venenosa ou não venenosa, você tem que somar o maior número de características possíveis para colocá-la dentro de um grupo ou do outro, certo? A gente quer dizer, então, na prática, que nem todas as espécies vão estar totalmente dentro de um grupo ou do outro. É o conjunto de características que a gente precisa
para a gente determinar isso, certo? Antes de passar para esse conteúdo, eu só gostaria de saber se até o momento alguém tem alguma dúvida, algum comentário. Eu vi aqui que a gente tem aqui 2 perguntas, né? A Fernanda perguntou aqui no começo da aula, o nome do casco é plastrão? Isso, plastrão é o nome da armadura óssea, né? A gente se refere a plastrão principalmente à parte inferior, ao ventre ósseo da tartaruga, né? A gente pode chamar, por exemplo, o casco, geralmente as costas. Mas se você falar plastrão para se referir à parte de cima, à parte de baixo, as pessoas vão te entender. Não estará tecnicamente errado, tá bom? Varia um pouco de livro para livro, mas plastrão você pode chamar tudo também, né? O Alien perguntou às 8h16. Então a tartaruga de Galápagos é um jabuti? Ou todo jabuti é tartaruga, mas nem toda tartaruga é jabuti? Na verdade, assim, aquela espécie famosa do Darwin, que tem até a foto dele sentado nela, etc., aquilo é um jabuti, certo? A tartaruga é um animal que ela tem um ambiente quase que exclusivamente marinho. Então a gente pode falar o seguinte, todo jabuti é um quelônio, né, e toda tartaruga é um quelônio, mas a gente não pode falar que jabuti é toda tartaruga ou ao contrário. Tartaruga é aquele animal de ambiente marinho, jabuti é aquele animal de ambiente terrestre, certo? Fernando perguntou, então é certo falar que toda tartaruga é marinha? Isso, toda tartaruga é marinha, né? Toda tartaruga é marinha, isso mesmo aí, é um termo popular mesmo. Você assiste, por exemplo, um documentário mais técnico, você percebe que eles não cometem esse erro. Mas você pode assistir, por exemplo, uma matéria do jornal, um jornal, por exemplo, nacional, né, que é feito para a massa geral da população, né? E você pode ver que ele vai chamar a tartaruga de Darwin de tartaruga, né? O quelônio de Darwin de tartaruga, mas na verdade é um cágado, desculpa, é um jabuti, né? Então, são curiosidades técnicas mesmo, né? Então, não é um grande erro, mas precisamos rever essas diferenças. Bem, aqueles quelônios gigantes da ilha de Galápagos são jabutis. Tudo bem? Beleza, então. O pessoal geralmente tem em casa o quê? O que o pessoal geralmente tem em casa é o cágado, que é o tigre d'água, e é o jabuti. Muitas pessoas têm jabuti também, né? Jabuti é aquele mais lentinho, que costuma a gente ver andar bem devagarzinho, né? O cágado já é um pouco mais rápido. O cágado, geralmente, ele é criado num tanque, por exemplo, um aquário, geralmente junto com peixes, né? Não tem como se colocar o jabuti dentro de um aquário, a não ser que seja um terrário, né? Quer dizer, um aquário seco, um aquário sem água. Aí você pode colocar o jabuti. Mas geralmente o jabuti é criado no jardim, né? É curioso, porque eu não sei se vocês chegaram a pegar essa época, né? Quando o professor Bruno era mais jovem, dá para dizer assim, né? Os répteis, eles não eram pets tão famosos assim, né? Então, poucas pessoas tinham pets como quelônios como pets, né? E as pessoas, elas, às vezes, pegavam esses pets sem procedência, né? Hoje, para você ter um jabuti, um quelônio, é fácil. Você tem animais microchipados, permissão do IBAMA, tem lojas de aquário que são certificadas para vender isso, certo? Mas antigamente não era muito assim. Então, as pessoas pegavam esses animais e não tinham muita responsabilidade sobre eles, né? Tinham pessoas, por exemplo, que pegavam um jabuti e achavam que o animal comia só grama. Ah, eu vou deixar ele no meu jardim porque ele vai comer só grama, né? Olha que absurdo. O animal morria de inanição. O animal ele não vai comer essa grama. Ou pelo menos ele vai comer a grama só no estágio de desespero total, antes de morrer. Então veja a ignorância, né? Algo muito comum também, infelizmente isso é comum até hoje, essas pessoas pegarem esses pets, por exemplo, e no final do ano vão viajar e jogam ele lá no passeio público, por exemplo. Ah, não, eu achei que ele ia ficar pequenininho, ele cresceu muito, eu vou jogar lá no passeio público. Isso, infelizmente, é uma responsabilidade, né? A gente não pode culpar 100% da população, porque antigamente não tinha tanta informação. Mas hoje, para você ter um pet exótico, você tem que ter uma responsabilidade, né? Um pet, ele não vai ser um brinquedo. Então, tem muita criancinha, por exemplo, que pede um pet exótico, né, e acaba enjoando um mês depois. Para você dar um pet exótico para uma criança, você tem que incutir muita responsabilidade nele, né? Esses bichinhos, eles requerem cuidado também, né? Tem gente que acha que porque o pet, por exemplo, ele é de sangue frio, você pode deixar ele lá fora no inverno, de boa. Não, o bichinho vai morrer de frio, né? Então tem muita coisa por trás disso. Tá? E você pensa assim, ah, mas, professor, eu como biólogo, a gente não entende de cuidados de animalzinho, né? Isso aí é o veterinário que faz. Muito pelo contrário, pessoal.
Vocês pensam que o veterinário sabe muita coisa disso? Não é. O professor não está fazendo nenhum crime falando isso, porque o professor é veterinário. Então eu posso falar, eu sei disso. O biólogo, ele tem uma formação maior para falar desses animais que o veterinário. Então é responsabilidade do biólogo, ou seja, de vocês, realmente, de divulgar informações sobre esses animais, né? Hoje tem biólogos muito competentes trabalhando, por exemplo, em comércio de animais, né? Venda, comercialização desses animais certificados. Isso é muito legal, porque quem que estuda o habitat? Quem que estuda o comportamento? Quem que estuda o meio ambiente? É o biólogo, né? Então o biólogo é um profissional muito taxativo para poder divulgar essas informações, né? Incutir ali na população que, para você ter uma serpente em casa, você ter um quelônio em casa, tem que ter responsabilidade. Não sei se vocês lembram aquele idiota lá, do ano passado, aquele veterinário, que ele tinha, por exemplo, uma naja, né, que foi contrabandeada, né, e, inclusive, ela picou ele, ela mordeu ele teve que ir lá para, né, a Polícia Federal chegou, descobriu que ele tinha esse animal ilegal, foi lá, aí ele, naquele nervosismo de tentar esconder o animal, a naja, né, deu o bote nele. Ele foi mandado para o hospital, para a UTI, né? Ele só sobreviveu porque é um cara de classe A, cara rico. Portanto, a gente pôde pegar ali o antídoto importado dos Estados Unidos. Se fosse uma pessoa de sem poder aquisitivo, estaria morta essa altura. Então, veja a importância de você ter o mesmo idiota que tinha um diploma, né, um cara que tinha formação técnica, fez algo muito errado. Então, entenda a diferença entre as coisas. Né? Daí vem vocês como profissionais que vão fazer a diferença. Né? Fernanda perguntou assim, professor, uma pergunta que não tem muito a ver com a aula. O que é considerado pet exótico? Tem o twister, eles são considerados exóticos? O exótico é todo animal considerado silvestre. O que é animal silvestre, professor? A gente pode enquadrar os dois grupos entre animais domésticos e animais silvestres. Né? Doméstico é aquele animal que foi colonizado junto com o homem. Então, por exemplo, animais de companhia que nem cachorro, gato, animais de produção, que nem o porco, o cavalo. Quando a gente fala pet exótico, foi aquele animal que o homem não domesticou. O homem não conviveu com a tartaruga ali na civilização. O homem não conviveu com uma serpente, com um hamster, né? A gente chama de pet exótico aqueles animais que são pouco usuais à domesticação. Então, os teus roedorzinhos, por exemplo, eles são pet exóticos. Né? Um tigre d'água, pet exótico. Uma serpente, uma aranha, por exemplo, tem gente que, né, que cria aranha, por exemplo. Pet exótico, certo? O que é pet doméstico, então, professor? Pet doméstico é cachorro e gato. Ou vaca, cavalo, né? Se considera esses animais de fazenda. Mas aqui na cidade é cachorro e gato. Fora isso, você quer ter um bichinho? Exótico. Né? Então, furão, hamster, aranha, né? O mini pig, né? O porquinho miniatura, tudo isso é exótico, tá? Jonathan falou assim, aqui em casa temos 2 cágados, mais registradinhos, né? Da minha, ó, que legal, muito, muito legal, né? Eles têm microchip, inclusive. Se você um dia fizer um raio-x, você vai perceber que eles têm ali no plastrinho inferior, eles vão ter um quadradinho de metal, que é o chip. Se algum dia vocês precisarem perder ou precisar localizá-lo, só passar ali um detectorzinho no plastrão, tem um número de série. Muito legal isso, né? São animais que hoje são muito popularizados mesmo. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal, até o momento? Beleza, então. Vamos continuar, então, né? O senhor estava se referindo aqui a esses animais, né? A gente agora vai diferenciar um pouquinho as serpentes venenosas versus as não venenosas, né? Bom, aqui a gente tem um grupo de características que vocês vão ver que é um pouco um oposto ao outro, né? Vamos começar pela venenosa. As serpentes venenosas, eles costumam ter um orifício que é utilizado para detecção de calor, detecção de infravermelho. O que é isso? Os animais, eles emanam calor. E as serpentes, por apresentarem esse orifício, esse orifício ele é rico em receptores térmicos, receptores que você consegue detectar a presença de calor. As serpentes venenosas, elas conseguem detectar o calor das presas. Elas conseguem saber, por exemplo, onde tem calor para você atacar o animal. Então, é um mecanismo muito sofisticado para elas conseguirem sobreviver. Né? A gente também pode chamar de fosseta temporovomeral.
mas popularmente, a gente chama de fosseta loreal. A gente já vai ver o que é uma fosseta loreal. A maior parte das venenosas tem a fosseta. Inclusive, é a característica mais fácil para você diferenciar. As não venenosas não têm a fosseta loreal. Ou seja, ela tem apenas os orifícios da narina, mas não tem os orifícios da fosseta, que é um orifício que fica um pouco abaixo dos olhos, né? Além disso, outra característica muito importante é que os olhos das serpentes venenosas, eles têm uma pupila vertical, aquela famosa pupila, né, em forma de gota, de elipse, que a gente costuma ver nos filmes, né? Enquanto os olhos das serpentes não venenosas têm uma pupila arredondada, uma pupila normal que nem a nossa. A nossa também é arredondada, né? Veja a diferença. As venenosas têm uma pupila em forma de fenda, em forma vertical. Tá? Outra coisa, as venenosas costumam ter uma fileira única de escamas, enquanto as venenosas costumam ter uma fileira dupla. Isso, talvez de todas as características, seja a característica menos importante para a gente. Existem muitas espécies que acabam tendo fileira dupla, como, por exemplo, a falsa coral, que acaba tendo uma fileira única, né? Então, a gente não pode usar isso aqui sempre para a gente diferenciar, né? Outro fato, esse é um dos mais importantes, a cabeça das serpentes venenosas é triangular, em formato de flecha, né? Tipicamente triangular, enquanto a cabeça das não venenosas é uma cabeça mais arredondada. Isso chama bastante atenção à vista, né? Nem toda serpente venenosa tem cabeça triangular, mas quando você vê uma cabeça triangular, já fica o alerta ali multiplicado por 100, quer dizer, esse bicho é venenoso. Isso acaba facilitando um pouco a interação que você vai ter com aquele bicho, né? Uma característica importante também é que as venenosas, elas têm dentes frontais inoculadores em forma de gancho, então aquelas típicas presas, né? A gente chama assim, olha que quantas presas esse animal tem, né? São aqueles dentes modificados em forma de gancho, dentes grandes que a gente vai ver em fotos daqui a pouco. Enquanto as não venenosas têm dentes todos em forma de gancho, mas todos menores e uniformes. Eles não têm dentes que se destacam na arcada geral do bicho. E uma última característica aqui é que o pescoço das venenosas é pouco definido. Então, a flecha, que é a cabeça de triangular, ela já se liga ao resto do corpo, que é retilíneo, enquanto aqui as venenosas acabam tendo um pescoço um pouco maior, né? Aqui a gente tem, nesse slide, uma separação entre os dois modelos de animais. Serpentes que são chamadas de venenosas e as serpentes não venenosas, né? A gente pode ver aqui um desenho que reflete um pouco aquilo que o professor conversou, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui, desse lado esquerdo, são as venenosas. Primeiro, a presença desse orifício abaixo dos olhos, que é a fosseta loreal. Aquele orifício rico em receptores térmicos para detectar a presença de calor, né? A gente tem um olho com uma pupila em forma de fenda, perceba aqui, né, uma pupila dilatada, em forma de fenda aqui, né? A gente vai ter animais que eles têm uma fileira de escamas, animal que tem uma cabeça triangular em forma de flecha. Por outro lado, a gente tem aqui na direita serpentes não venenosas. Você percebe aqui primeiro a ausência da fosseta loreal, o único orifício que você tem é esse orifício frontal aqui, que são as narinas, né? É claro, a passagem de oxigênio. Você tem aqui um olho que apresenta uma pupila arredondada, uma pupila como qualquer outro vertebrado, portanto, né? Você percebe que esse animal aqui tem uma cabeça arredondada, não uma cabeça triangular. Você percebe que ele tem uma dupla fileira de escamas. Você tem aqui uma linha mediana, e você pode ver que você tem aqui, portanto, 2 jogos de escamas separados por essa linha, né? Perceba que a gente, então, na prática, se a gente soma todas as características, a gente tem vários elementos que podem nos auxiliar, né? Aqui a gente tem, novamente, esse desenho, aqui realçando algumas características, né? A parte de cima a gente tem, então, uma serpente que é não venenosa. Você percebe que o único orifício é a narina, não tem a fosseta loreal. Você percebe aqui que os olhos não são em forma de fenda, os olhos são arredondados. A cabeça dela é arredondada. Você percebe que são animais que têm 2 jogos de escamas. Olha o corpo aqui, ó. A gente tem a escama de cima e o jogo da escama de baixo. E você tem a presença de um pescoço, né? Que é um pescoço mais distinguível aqui. Tá? Bom, aqui a gente percebe
a serpente de baixo, que é venenosa, a gente percebe em primeiro lugar aqui, ó, esse orifício abaixo dos olhos, que é a fosseta loreal, ou o órgão vômero nasal, utilizado para detecção de calor. A gente percebe aqui olhos que apresentam uma pupila em forma de fenda ou em forma de elipse. Perceba que aquele olho tipicamente comum das serpentes venenosas que a gente vê nos filmes, né? Aquela serpente que tem um olho em forma de fenda, né? Você percebe que a cabeça desse animal é triangular. Veja aqui esse perfil superior. Você vê que é uma espécie de flecha, certo? A gente percebe aqui, ó, a distensão do corpo desse animal, que ele apresenta apenas uma fileira de escamas, né? Então, perceba que a gente consegue ter um somatório de várias características para indicar quando é um e quando é outro. Porém, como a gente falou, a biologia não é uma ciência exata. A natureza não está nem aí se você precisa decorar para uma prova algumas características para discernir entre eles, né? A natureza fez esses animais de uma forma. Coincidentemente, a gente pode falar que eles se adaptaram e reuniram, concentraram essas características em cada um dos grupos, né? Mas a gente não pode ali bater o martelo sempre que vê uma serpente com cabeça arredondada e falar, por exemplo, que elas têm cabeça triangular. Ah, então elas não são venenosas, né? As corais, que são em sua maioria venenosas, elas não têm a cabeça triangular, elas têm a cabeça arredondada. E elas ainda continuam sendo venenosas, né? Perceba então que isso aqui não é tão fofinho quanto pode ser, né? Não cabe ao biólogo facilitar, a natureza não facilita a vida do biólogo, ela não está nem aí para a gente, né? É a gente que está aí para a natureza, tá? Bom, isso não quer dizer que a gente não possa distinguir alguns tipos de animais. Na verdade, na maior parte dos casos, a gente pode distinguir, né? É o que a gente vê nas fotos aqui. Eu até gostaria da ajuda de vocês, né, pessoal? Você vê aqui que no slide não está escrito aqui, a gente não entregou o ouro, né? Eu até gostaria que vocês me ajudassem. Se alguém tiver aí né, o brio, a bravura de ligar o áudio aí para ajudar o professor, né? Será que esse primeiro aqui, essa primeira espécie, a gente está falando de um animal venenoso ou não venenoso? O que vocês acham? Não venenoso. Não venenoso? Por que ele não é venenoso? Não possui fosseta. Ele possui o olho arredondado. Exatamente. Exatamente. A cabeça dele não é tipicamente triangular, né? Isso mesmo. Só tem uma fileira de escamas, não tem uma linha média separando essas duas escamas, né? Pelo contrário, desculpa, tem uma linha média separando as duas escamas. Ótimo. E esse segundo animal? Se for, parece padronagem de coral isso daí, mas eu não sei. Curioso, né? Dizer. É que se fosse, é complicado. É complicado, senhor. Mas o senhor tem razão em achar complicado, né? Eu ainda acho que é verdadeira, uma coral verdadeira, mas depende de onde. Ela, infelizmente, não é uma coral verdadeira. Essa daqui é da Austrália, né? Olha, veja como é difícil. Se eu tivesse visto essa foto e não tivesse a resposta do artigo, eu falaria como você, John. Eu também falaria que é uma coral, portanto, venenosa, né? Ela não é venenosa e também não é uma coral. Esse animal aqui, ele tem um jogo muito parecido com a serpente. Você fala assim, por que a gente pode falar que ele é falso, professor? Existe uma estratégia que as serpentes falsas, elas usam, que é o mimetismo. Então, elas, para terem uma chance de sobrevivência maior, as serpentes venenosas têm uma taxa de sobrevivência maior, né? Os predadores sabem identificar os animais que são venenosos, certo? E um grupo de serpentes não venenosas evoluiu para imitar a coloração das verdadeiras e, portanto, não serem tão predados assim. A estratégia é bem sofisticada, né? Essa serpente aqui, ela tem a cabeça redonda, essa serpente aqui não tem fosseta também. Ela é apesar de imitar um jogo de cores da serpente venenosa, da coral, né? Esse caso aqui, essa falsa coral, ela é também, portanto, é não venenosa, né? E esse terceiro exemplo aqui, o que vocês me dizem? Essa, se eu não me engano, é falsa, mas é porque eu acho que eu conheço. Essa terceira aqui? Não sei. Essa terceira aqui, ela tá um pouquinho mais tranquila. Essa daqui é uma venenosa. Né? Ela tem a cabeça triangular, ela tem a pupila em forma de fenda, ela tem somente uma fileira de escamas, você pode ver que não tem nenhuma em sentido contrário,
né? A fosseta desse animal, ela tá um pouco difícil de ser visualizada, mas ela tem uma fosseta loreal, sim. O buraquinho tá bem pequenininho aqui, né? Mas ela tem a fosseta. Essa, portanto, é uma serpente venenosa. E essa aqui? Essa é famosa. Essa é venenosa. Essa é super venenosa, né? Inclusive, ela já está até numa posição, uma estação de ataque, inclusive, né? Perceba que você consegue a distância ver o olho em formato de fenda. A fosseta loreal dela é tão grande que a gente vê esse buraco aqui, certo? Cabeça tubular, né? Apenas um sentido de escamas. Essa daqui, portanto, é venenosa, né? Veja como ela tem um padrão de cores muito parecido com o seu ambiente. Isso é fantástico, né? E se olhar na cara dela, você vê que ela é perigosa. Ela tá gritando, né? Você consegue sentir o cheiro do veneno, inclusive, na atmosfera, né? É impressionante mesmo, tá? O Brasil, ele é um dos ambientes mais abundantes de corais, né? A gente tem aqui as famosas cobras corais do Brasil, um grande número de espécies. Curioso, porque são animais que são venenosos e você pode observar que ela não tem a cabeça tipicamente triangular, né? Era aquilo que o professor estava comentando. Nem sempre a biologia ela vai jogar limpo com a gente. Muitas vezes ela vai reunir características, né, que acabam dificultando a nossa identificação. Veja que elas são famosas por ter padrão de cor bem aberrante, e elas são famosas por ter anéis, que a gente chama anéis coloridos, né? Perceba que a maior parte delas tem um padrão de anéis, como essa daqui, essa toleticana aqui, né? A gente pode observar várias, que tem vários padrões de cor, né? No Brasil, esses animais aqui, eles são facilmente reconhecíveis pela cor, né? E existem aquelas falsas corais que, portanto, a gente confunde porque faz o mimetismo dessa coloração, né? Bom, as serpentes, que são chamadas de serpentes venenosas, como a gente falou, elas não são animais malignos, né? Elas não são animais que propositalmente vão atacar você. Elas usam primariamente para caça, né? Caça de pequenos mamíferos, e elas vão tentar predar um animal que é absurdamente maior do que elas, né? Essas serpentes gigantes que costumam fazer isso são geralmente, elas não são venenosas, né? Geralmente elas conseguem caçar um animal maior do que elas pela força bruta que elas apresentam, né? Elas conseguem esmagar os ossos e imobilizar a pessoa pela tração dos músculos. Esses animais eles têm um interesse biotecnológico muito importante, porque é a partir da peçonha desses animais que a gente consegue produzir o soro antiofídico, por exemplo, ele é obtido a partir do veneno desses animais, né? O Butantan, por exemplo, ele tem um serpentário, que é uma sala que reúne um grande número de serpentes. O professor teve a felicidade de conhecer isso. É um grande número de serpentes que a gente tem ali para extrair essas toxinas que não são usadas só como soro antiofídico. Nós utilizamos essas toxinas para vários princípios, né? Para estudo de medicamentos contra vários tipos de paralisia, como proteínas que vão servir de adjuvantes em vacinas, né? Então, são proteínas que têm um papel biotecnológico muito importante. Então, veja como esses animais têm um papel importante no ecossistema e que a gente pode ter um misto, né? Quer dizer, a gente não precisa deixar esses animais 100% em paz, a gente pode, de vez em quando, estudá-los, pesquisá-los, mas também não vamos predá-los, né? Também não vamos oportunar de forma ilegal, que nem aquele idiota daquele veterinário que quase morreu ano passado. Né? Então, veja as diferenças que a gente tem entre explorar respeitosamente uma espécie e depredar, abusar da vida natural de uma espécie. Né? E, por fim, para a aula de hoje, algo que a senhora havia comentado na aula passada, nós falamos que os répteis foram animais que conseguem conquistar vários tipos de nichos. Né? Existem algumas adaptações que esses animais precisaram contar para que eles pudessem viver em alguns ambientes. Talvez o mais interessante dos ambientes que os répteis podem ocupar é a água. Né? Então, aqui no Brasil, a gente tem alguns ecossistemas em que é nítido a presença de répteis na água. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o nosso grande litoral, que apresenta tartarugas, né? Principalmente na faixa nordestina do nosso país. Né? Então, litoral baiano, litoral da região lá para cima, que tem um projeto Tamar, com a tartaruga verde. E nós também temos o nosso santuário ecológico do planeta, que é o Pantanal, local rico, por exemplo, em jacarés. Né? Como que esses animais, será que eles conseguiram
ficar tanto tempo embaixo d'água, né? Eles apresentam ambientações, adaptações anatômicas para isso. Primeiro aqui, a gente tem um exemplo, né? Alguns lagartos, eles conseguem respirar embaixo d'água porque eles têm uma glândula que acaba facilitando aqui a produção de bolhas, né? Você vê aqui, parece que ele está produzindo uma bolha, né? Gigantesca de água. É isso que ele está fazendo mesmo. É uma variação anatômica que ele consegue ali, uma espécie de escafandro, né? Fica muito mais tempo aqui do que o ser humano abaixo d'água, né? Então, é algo bastante interessante que faz com que ele consiga sobreviver abaixo d'água. Nós temos aqui na direita a tartaruga. As tartarugas, elas conseguem ficar muitas horas abaixo d'água porque elas têm uma respiração pela cloaca. E ela tem uma respiração pela faringe. Elas podem colapsar os seus pulmões e eles podem ficar muito tempo sem oxigênio, né? Então, são animais que conseguem, a partir da cloaca, realizar trocas gasosas com a água, né? Extrair o oxigênio dos mares. Olha que interessante. Por isso que os animais podem até dormir abaixo d'água. E, finalmente, a gente tem aqui um jacaré. O jacaré é animal que consegue, a gente já vê no Pantanal, é muito famoso, né? Ele, por exemplo, fica com a metade do corpo, todo o corpo, aliás, submerso, fica com os olhos para fora. A gente vê aquelas duas lanternas, né? Reflete a luz da escuridão e da noite, né? São animais que eles apresentam um desvio de uma artéria que leva sangue para o coração para uma artéria que leva sangue para o resto do corpo. Então, eles têm um que a gente chama de shunt, desvio da aorta. Eles conseguem bloquear a entrada do sangue para os pulmões. Então, os pulmões vão ficar colapsados por um bom tempo. Eles conseguem desviar o sangue que iria para os pulmões para o estômago. Portanto, eles conseguem ficar muitas horas submersos, né? Dormindo, se escondendo, predando, né? São animais que são muito fascinantes por esse motivo. Eles também apresentam pálpebras que conseguem proteger ali o globo ocular, né, da entrada de água, ali, do incômodo, você ter água batendo diretamente nos olhos. Então, são animais que têm essa característica bastante interessante, né? Veja quantas curiosidades a gente falou hoje aí dos répteis, né? São animais que definitivamente tornaram-se independentes da água, mas ainda assim a gente tem essas curiosidades que mostram que eles podem sim viver na água para conseguir sobreviver, certo? Bom, o que o professor tinha para falar de conteúdo era isso, né? Eu deixo agora esse espaço para comentários gerais que vocês têm, né? Vi que algumas pessoas tentaram responder assim que era venenoso e não era, né? O professor só pôde ver agora isso, né? Mas fica aí a dica para a gente sempre conseguir tentar identificar, né? Na dúvida não toca, né, professor? Na dúvida, fuge. Na dúvida, fuge. Né? A gente vê aqueles documentários de biólogos, né, loucos, né, que tentam ficar mexendo, cutucando a serpente com uma varetinha, né? Pra quê, né, professor? Olha, eu vou te dizer, são animais não, são animais também, né? Bastante corajosos. A gente não pode dizer que eles são medrosos. Eu fico, assim, bastante impressionado com a coragem que eles têm, né? Mas lembre-se que já aconteceram muitos acidentes também. Então, é muito bom ter cautela. Né? Comentários, pessoal? Mais comentários gerais aí, pessoal. O que vocês têm de dúvida? Professor, Oi. as cobras marinhas, elas são... As serpentes marinhas, elas são todas venenosas ou tem exceções igual às corais? Boa pergunta. Eu não saberia te responder em relação ao caso das serpentes marinhas, né? Eu acredito que existem muitas serpentes que não sejam marinhas, né? Que não sejam venenosas, né? Professor, agora se a maioria delas são ou não são, aí fica a dúvida, né? O que eu vi que são todas, São. por causa da alimentação, né? Que elas têm que predar peixe, e peixe parece que tem que ter uma toxina muito forte para poder matar. Então, assim, daí foi a evolução que tornou elas assim. Interessante. Ó, legal. Não sabia disso também. Marinhas, né? Marinhas. Perfeito. Já descobrimos a resposta. Bom, pessoal. Alguém mandou uma mensagem aí, professor. Opa, deixa eu ver. Quando a gente tiver aula prática, pode pegar 2 serpentes e deixar pra gente. A gente vai fazer justamente isso. Quando nós tivermos nosso encontro, que será no começo de junho, e felizmente, provavelmente já vai ter passado a nossa bandeira aqui, a laranja, né? Aí essa vai ser a primeira coisa a segunda coisa que a gente vai fazer. Discernir entre as duas espécies. Tudo bem? Beleza, pessoal. Se não há mais comentários, desejo para vocês, então, uma ótima noite.
Ótimo final de semana. Cuidem-se. Vocês devem ter percebido que o número de casos aqui aumentou em Curitiba, então cuidem-se bastante. Tudo bem? E até semana que vem. Boa noite, professor. Bom final de semana. Boa noite. Sobre TCC, daí eu posso conversar um pouco? Pode sim. Não, que eu mandei aquela vez o e-mail, daí o professor não respondeu, ou eu acabei não vendo. Aí, Olha, se você mandou, o professor provavelmente não viu. Não sei se foi faz tempo isso ou pouco tempo. Se você puder mandar de novo o e-mail, que o professor às vezes se perde um pouco nos e-mails, sabe? tranquilo, professor. Vou remandar que eram os materiais do laboratório lá, quais tinha, Beleza. quais que não. A gente tem que ver o seguinte, a gente tem que ver se a gente vai conseguir fazer uma coisa em laboratório, porque o pessoal está bem chato no que concerne a experimentos em laboratório, tudo bem? Também. É por isso que eu tinha mandado para saber se é possível fazer naquele laboratório ali, Tá, ou se é vamos fazer algo muito elaborado, então por isso. Mas eu mando lá de novo. Mande que deu para o senhor ler com carinho e a gente conversa aí, tá bom? Faça isso. Uhum. Obrigado, professor. Boa noite. Beleza, Bom cara. final de Boa semana. noite. Até mais. Boa sexta também, né? Para nós dois. Beleza. Valeu. Até mais, cara.